Bom, dado que a gente tem uma série, a primeira coisa que a gente tenta verificar é tentar obter a sequência de somas parciais. Se a gente conseguir determinar o limite das somas parciais, a gente determina não só a convergência ou divergência, mas no caso da convergência, até determina o valor para onde a soma converge. Infelizmente, a maioria das séries não dá para achar o limite das sequências de somas parciais. Então, o que a gente vai ver agora é uma série de critérios que podem ser usados para determinar, basicamente, se a série converge ou não converge. Tá? Observe que, às vezes, a gente pode determinar que ela converge, mas pode não saber encontrar o valor dela. Tá? É preciso usar uma outra ferramenta. A nossa preocupação apenas é determinar se aquilo representa um número real ou não. E o primeiro critério que a gente vai chamar não é um critério de convergência, é um critério de divergência. No seguinte sentido, se o critério for satisfeito, ela diverge. Se o critério não for satisfeito, eu nada sei sobre a divergência ou convergência. Tá? Esse critério, ele se baseia justamente num conceito que diz que se eu tiver uma série, que é uma soma de uma determinada sequência, tá? Que seja convergente. Então, se eu pegar o limite apenas de quem eu estou somando, observe que não é da série, eu estou pegando o limite de um termo geral que está sendo somado. O limite do termo geral tem que ir para zero. Tá? Então, há duas coisas que a gente precisa diferenciar, como a gente relembra sempre naquele exemplo da série harmônica, né? Por exemplo, se você pegar aqui somatório do n variando de 1 a infinito de 1 sobre n, a sequência que está sendo somada é 1 sobre n. Mas a sequência de somas parciais é outra. É 1 mais meio mais 1/3 mais 1 sobre n. O que eu estou dizendo aqui é que se essa série fosse convergente, esse cara tem que ir para zero. Tá? Observe que não significa que vale a volta. O fato dele ir para zero não quer dizer que ele seja convergente. Então, esse teorema é um teorema de sentido único, né? Se é convergente, então eu tenho um sentido único. Se a minha série AN converge, então ele só vai nesse sentido. O limite de quem está sendo somado é zero. Tá? A gente vai ver para que serve esse tipo de relação. Bom, a demonstração é simples, né? Então eu considero a sequência de somas parciais. A minha sequência de somas parciais, como ela converge, né? Porque a série converge, então a sequência de somas parciais converge para o S. Mas o meu AN, ele pode ser escrito como S de n menos o S de n menos 1, por causa daquela relação que a gente viu ali atrás, que o S de n é o S de n menos 1 mais o AN. Então, isolando o AN, eu tenho exatamente essa diferença. Então, na hora que eu tomo o limite do AN, vai ser o limite dessa diferença. Como essa sequência converge, tanto o Sn quanto o Sn menos 1, e ambas convergem para S, portanto, vai convergir para S menos S, que é zero. Então, a sequência AN converge para zero. Portanto, toda série convergente implica que o limite é zero. Bom, mas a volta não vale, então para que serve isso, né? Ele não serve para mostrar convergência. Mas a gente pode usar o que a gente conhece como contrapositiva desse teorema. O que diz a contrapositiva de um teorema? A gente sempre utiliza muito isso, né? Um teorema é sempre hipótese, implica tese. Significa que toda vez que a hipótese é verdadeira, a tese acontece, né? É o velho critério de aprovação dos alunos, né? Se o aluno tem nota maior ou igual a 60, então ele está aprovado, tá? Ele está aprovado.
Agora, se ele não foi aprovado, então a nota tem que ser menor que 60. Então, ele está dizendo simplesmente que esse teorema ele é equivalente a dizer que nego a tese, né, implica em negação da minha hipótese. Então, se ele não foi aprovado, significa que ele não teve nota maior que 60. É a mesma coisa que a gente vai usar aqui. Essa é a minha hipótese do teorema. Essa é a minha tese que eu provei. Então, se eu negar essa tese, eu tenho que negar esse resultado. Portanto, se o limite do AN é diferente de zero ou não existir, então a minha série diverge. Olha que interessante. A minha série diverge. Por isso que isso é um critério de divergência, tá? Então, ele só serve para provar divergência. Se o limite do AN não existir ou for diferente de zero, a série diverge. Ah, eu peguei o limite e deu zero. Você não sabe nada. Ela pode convergir ou divergir. Então, esse critério não serve para esse caso. Agora, você pegou o limite e o limite deu diferente de zero, então a série diverge. É o caso desse exemplo aqui, ó. Se eu pegar a série 2 elevado a 1 sobre n, qual é o limite desta sequência que está aqui dentro? Observe que eu não estou fazendo o limite da série, estou fazendo o limite da sequência que está sendo somada. É o limite de 2 elevado a 1 sobre n. Bom, essa é a função 2 elevado a 1 sobre x. Quando o x vai para infinito, isso aqui vai para 2 elevado a 0, que é 1. Portanto, a sequência tem que ir para o mesmo valor, né? Então, o limite dessa sequência vai para 1. Como o limite vai para um valor diferente de 0, esta série, que é a soma desses valores, diverge. Aqui é um caso em que eu não posso usar o teorema da divergência, né? O limite do meu AN vai para 0, porque eu estou somando 1 sobre n. Só que a gente já viu que a série harmônica é divergente. Portanto, não vale a volta, tá? Então, esse critério ele só serve para provar única e exclusivamente a divergência da minha série. Um tipo especial de critério, ele determina a convergência de uma série de um tipo especial, a chamada série alternada. O que é uma série alternada? É uma série que muda a cada elemento que eu estou somando de um valor positivo para um valor negativo. Ou seja, é uma série que pode ser expressa na forma de uma soma a partir de um certo n0, escrita como menos 1 elevado a n, vezes um termo a n que é estritamente positivo, ou estritamente não, maior ou igual a zero, tá? Então, se eu pego não é o fato de ter o menos 1 elevado a n que determina ser uma série alternada, mas ter o menos 1 elevado a n multiplicado por um n positivo. Observe que o termo que está sendo somado é tudo isto, tá? Não é apenas o AN. Então, por exemplo, se eu considerar que a menos 1 elevado a n mais 1, 1 sobre n, eu tenho então para n igual a 1, eu tenho 1, né? Porque aqui vai dar positivo. O n igual a 2 vai dar ímpar, então vai dar negativo sobre 2, menos meio. Depois vai ficar mais um terço, menos um quarto, mais um quinto, menos um sexto. Ou seja, você observa que os termos que está sendo somado, ele vai alternando de sinal entre positivos e negativos. Então, essa é uma série alternada. Um outro exemplo de série alternada é menos 1 elevado a n vezes 1, com n começando de 0. Então, começa de 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, tá? Então, essas são séries alternadas. Uma série alternada, ela pode convergir ou não, tá? E esse critério vai determinar que se ele for satisfeito, então ela converge. Se ele não for satisfeito, eu nada sei sobre a série, tá?
Então, se eu considero que eu tenho uma série alternada e a sequência apenas da parte positiva dessa série é uma sequência decrescente, com o limite dessa sequência indo para zero, então essa série alternada converge. Observe com cuidado, hein? O termo que está sendo somado é tudo, o sinal com o AN. Agora, eu analiso apenas o AN no caso de série alternada. Se o AN é decrescente e o limite vai para zero, então essa série converge. Para provar isso, o que se faz é tomar uma sequência de somas parciais, a sequência de somas parciais, e eu considero os casos, já que a n é decrescente, você chega que A2n mais 2 é maior ou igual a 2n mais 3. Então, quando você pega o S de 2n mais 3, você tem A0 menos A1 mais A2 menos A3, você pode formar pares de 2 em 2. Como você formou pares de 2 em 2, você tem que a sequência é decrescente, né? Então, este termo que está aqui é justamente o termo correspondente a um valor positivo. Portanto, o S de 2n mais 3 ele é maior do que o S de 2n mais 1. Então, se você pegar a sequência da sequência de somas parciais e extrair a sequência apenas dos números dos índices ímpares, essa é uma sequência crescente. Por outro lado, se você pegar S2n mais 1, você pode também, em vez de agrupar o primeiro com o segundo, você pode agrupar o segundo com o terceiro com o quarto e assim por diante, tá? E fazendo esse agrupamento, você tem o A0 subtraindo esses valores menos o A2n mais 1. Então, já que eu estou fazendo uma subtração de valores, esses valores são menores do que o A0. Tá? Então, o S2n mais 1 é uma sequência, a sequência dos índices ímpares, ela é crescente e é limitada, portanto, ela é convergente. Tá? Converge. Agora, eu vou pegar L como sendo o limite dessa sequência desses ímpares. Acontece que o S de 2n, que é a sequência dos pares, é a sequência dos ímpares mais o A de 2n. Como essa sequência converge, que é a sequência dos ímpares, e esse termo geral vai para zero também converge, então essa sequência também converge, porque é soma de sequências convergentes. Portanto, ela converge para L, mais zero converge para L. Ora, a sequência dos ímpares converge para L, a sequência dos pares converge para L. Então, qualquer sequência, a sequência toda tem necessariamente que convergir para L. Tá? Converge para L. Bom, o teorema, como eu falo para vocês, é sempre fundamental a gente entender o seu enunciado. Então, o que eu preciso verificar nele? O que eu preciso verificar nele é, primeiro, se a minha sequência é uma série, se a minha série é uma série alternada. Ela é formada pela soma de valores que se alternam. Tá? Depois, eu tenho que verificar se o meu AN, que é só a parte positiva dele, ela é decrescente. E, finalmente, se o limite dele, dessa parte, também é zero. Tá? Satisfazendo todas essas condições, eu posso concluir que ela converge. Então, se a gente olhar bem aqui, eu tenho uma sequência, a série alternada, menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. A minha parte positiva que está aqui é a n. Isso realmente é uma série alternada que a gente viu aqui na definição, né? Nós vimos que era uma série alternada, tá bom? E a sequência 1 sobre n, ela é decrescente, né? É fácil ver aqui, né? n mais 1 é maior do que n, então 1 sobre n é maior, vou inverter aqui, né? 1 sobre n mais 1 é menor do que 1 sobre n. Então, o meu termo a n mais 1 é menor do que o meu termo a n, portanto, ela é decrescente.
Além de tudo, o limite dela é zero. Então, satisfez todas as condições do teorema, portanto, ela converge. Tá? A série converge. Ela não converge para zero. Cuidado, quem converge para zero é quem está sendo somado. Na verdade, dá para provar que ela converge, se não me engano, para ln de 2. Tá? Mas isso é uma outra história que a gente vai ver depois. Bom, essa série aqui, ela é parecida com a série harmônica, só que tem um sinal aqui para alternar ela. Por isso que ela é conhecida como série harmônica alternada. Reforçando, se uma série alternada não satisfaz as condições do teorema, tá? Ou seja, se a n não é decrescente ou se o limite não é zero, não podemos concluir nada sobre a convergência da série alternada. Tá? Se você pega esse critério, ó, essa série alternada que a gente viu, com o segundo exemplo aqui, ó, né? Tem limite de AN igual a 1. Então, eu não poderia falar nada sobre a convergência dela usando o teorema das séries alternadas. O teorema das séries alternadas só serve para provar convergência. Mas, o termo geral desta sequência, ou dessa série, é esse cara. E aí, usando o critério da divergência, eu vejo que não existe o limite disso, porque ele vai ficar alternando entre menos 1 e 1. Então, a série diverge pelo critério da divergência e não pelo teorema das séries alternadas, tá? Então, quando o limite do meu AN for diferente de zero numa série alternada, eu vou usar o critério da divergência e não o teorema das séries alternadas para provar que não existe. Tem mais uma série aqui que foi montada justamente para mostrar que às vezes ele não pode ser aplicado, e nós vemos aqui, ó, o caso de uma série alternada. Então eu tenho menos 1 elevado a n, não é o menos 1 que determina isso, mas é essa soma aqui, né? Esse valor aqui é 1 sobre a n mais 1, somando, quando for par, a um valor positivo e subtraindo quando o n for ímpar. Só que, como aqui está o quadrado, né, no denominador, esse valor aqui é muito menor do que este. Consequentemente, esse valor é sempre positivo. Portanto, como isso aqui é sempre positivo, isso é uma série alternada. O limite desse AN é zero. Só que essa sequência não é uma sequência decrescente. Na hora que você faz aqui é o valor do AN, é só você tirar o mínimo, você vai ficar com n mais 1 menos n, tá? Então é fácil vocês verificarem que tem termos que ficam oscilando, né, a cada momento. Portanto, não é decrescente. Então eu não poderia usar o teorema das séries alternadas. Mas, por outro lado, eu posso ver que isso aqui, multiplicando esse menos 1 elevado a n aqui nos dois termos, eu vou ver que eu tenho menos 1 elevado a n sobre n mais 1, e mais, vai ficar menos 1 elevado a 2n, então 1 sobre n mais 1 ao quadrado. Esta aqui é a série harmônica alternada, que a gente já mostrou ali atrás que converge. Esta aqui é a série P com P igual a 2, que a gente já mostrou que converge. Portanto, é a soma de duas séries convergentes. Então, esta série também converge. Você vê o exemplo de uma série que não satisfaz o teorema, as condições do teorema, mas ela converge por um outro critério. Então, toda vez que não satisfazer os critérios de um teorema de convergência, de critério de convergência, você precisa usar outro, tá? Porque esses teoremas, esses critérios, são geralmente critérios condicionais. Se satisfaz a hipótese, então é convergente, ou então é divergente, tá? Não vale a volta.